vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tranquilo? Beleza? Vamos aqui com mais uma aula sobre a questão da Proclamação da República. Esse evento tão importante na história do Brasil. Primeiramente, eu quero já dizer que é o seguinte, a Proclamação da República, proclamação significa anunciação, anunciar, né? Foi anunciada, a República no Brasil, ela foi anunciada, ela foi dita, alguém avisou. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Não, então foi anunciada para as pessoas, não foi um movimento popular. Não houve uma mobilização popular para derrubar a monarquia e a proclamação foi feita pelos militares. Essa imagem que estão vendo, é uma imagem belíssima, maravilhosa, mas não corresponde à realidade. É o Campo de Santana, mostrando aqui o Marechal Deodoro da Fonseca ao centro e alguns militares ali importantes também no ato da proclamação da República no dia 15 de novembro. Acontece que as coisas não foram muito bem assim. Aí eu quero discutir com vocês agora, inicialmente, a questão dos militares. Por que os militares são tão importantes nesse episódio da história do Brasil? O exército brasileiro ele se fortaleceu bastante durante e depois da Guerra do Paraguai, principalmente por causa das tretas e dos problemas que o exército enfrentou em relação ao Império. O Império havia prometido algumas coisas para eles e o Império não cumpriu, principalmente em relação a uma melhor estrutura, mas sobretudo em relação à questão do salário, que não aumentava. Então, os militares começaram, depois da Guerra do Paraguai, a se manifestar contra Dom Pedro II, né? E aí essas manifestações acabaram criando uma animosidade entre Dom Pedro II e os militares. Por exemplo, o coronel Sena Madureira, ele fez lá uma crítica, ele era tenente-coronel, e ele fez uma crítica ao Dom Pedro II, e Dom Pedro II exigiu que ele fosse punido. Quem era o presidente da província do Rio Grande do Sul naquele momento era o Marechal Deodoro da Fonseca. E ele falou, não vou punir não. O Marechal não puniu, e aí no final das contas o que aconteceu? O Dom Pedro vai destituir o Deodoro da Fonseca da condição da liderança, né, da província do Rio Grande do Sul. E aí, no final das contas, essa divergência entre Dom Pedro II e a impossibilidade que criaram, né, Dom Pedro queria que os militares não se manifestassem publicamente politicamente, né? E aí, então, fez com que os militares começassem a aderir cada vez mais às ideias republicanas e também abolicionistas. Na verdade, mesmo um pouco depois, um pouco depois da Guerra do Paraguai, alguns militares aderiram já à causa abolicionista porque havia sido prometido a alforria àqueles ex-escravizados, aos escravizados que foram levados para a guerra. Como isso não cumpriu em alguns lugares, não foi cumprido em grande medida, muitos militares então aderiram à causa republicana e também à causa abolicionista, né? Muito bem, os militares, desde esse momento, eles começam a perceber que eles tinham um papel especial dentro da política brasileira. Essa ideia de que os militares podem salvar o Brasil de algum problema que ele está enfrentando, de alguma crise, por exemplo, é conhecido como missão salvadora. E a missão salvadora é um aspecto da política brasileira que existe até hoje. Até hoje acredita-se aos militares uma capacidade especial de resolver problemas. E isso aconteceu aqui durante o golpe, né, que é a proclamação da República. Isso aconteceu com a eleição do primeiro presidente da República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós tivemos, ao longo da história da República, muitos militares que ocuparam a cadeira da presidência, né? Muito bem. E aí eles são tidos, né, como salvadores da pátria. Inclusive tem uma coisa muito importante, porque os militares, ao proclamarem a República, eles vão precisar se legitimar. Como é que eles vão se legitimar se de repente, por exemplo, a monarquia, em certa medida, era muito popular ainda? Então como é que eles vão dizer à população que eles seriam os salvadores? Então eles precisam construir alguns símbolos. Dentre os símbolos que eles vão utilizar para se fundamentar, se legitimar no poder, é a figura de Tiradentes, que era um militar, ele era um alferes, que corresponde ali a um subtenente, um segundo tenente, e ele é um alferes, então ele é resgatado. Lembrando que é o seguinte,
O Tiradentes, na época em que ele foi enforcado, no ano de 1791, de uma certa forma assim, a coroa portuguesa trabalhou bastante para que a figura dele fosse tida como uma figura negativa, né? E aí os seus parentes foram expulsos das cidades, o local onde ele passou foi salgado. Então a coroa trabalhou bastante para demonização da figura do Tiradentes. E aí Tiradentes de repente ele é tirado lá do panteão dos demônios e trazido como um salvador, como um anjo, como um Jesus cívico. Né? Então aí que bastava para isso colocar uma barba e um cabelo grande nele e aí uma túnica branca para que ele se parecesse com Jesus, o Jesus europeu, obviamente, o Jesus representado pelo cristianismo europeu. Então, os militares vão recorrer a essa figura, que é um militar, para tentar se legitimar no poder também. Porque tal como Jesus morreu para salvar a humanidade, Tiradentes morreu para salvar o Brasil. E aí cria toda uma narrativa a respeito da figura de Tiradentes. E os militares então vão criar outros símbolos, né, para se legitimarem no poder. O que aconteceu ali nos eventos decorrentes ali que nos dias 14 até o dia 17 de novembro são mais ou menos o seguinte. A proclamação da República, na verdade, a destituição do gabinete de ministros estava prevista para o dia 20 de novembro. Ela foi antecipada para a madrugada do dia 14 para o dia 15. E basicamente consistiu no seguinte: Marechal Deodoro da Fonseca, que estava acamado, ele foi chamado, ele era um militar de muito prestígio, então ele, porque lutou, é um veterano da guerra do Paraguai, era um cara que tinha, né, ele era conhecido ali. Então ele foi chamado e ele foi o responsável para comunicar ao presidente do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto, que o gabinete estava destituído, ele estava destituído. Muito bem, então o primeiro ato da proclamação não foi a derrubada do Império, foi a derrubada do gabinete dos... Eles deram um golpe parlamentar, né, contra o parlamento. E aí, no final das contas, então, Marechal anuncia isso, né, que está destituído o presidente do Conselho de Ministros, e ele vai embora. Ele vai embora para casa. E aí, no final das contas, ele é chamado novamente. Por quê? Porque ele foi um dia, quer dizer, ele não fez o trabalho completo, né? Ele não anunciou que o Império estava destituído. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: ele anunciou a destituição do gabinete do Conselho de Ministros, né? E foi para casa. E aí chegam à tarde, outros militares vão procurá-lo ali na manhã, tarde do 15 de novembro, para dizer o seguinte: ora, Marechal, colocaram lá no lugar do Visconde de Ouro Preto um inimigo do senhor. Então eles fazem, os militares, pensando que de repente o golpe não daria certo, eles criam e anunciam para o Marechal Deodoro da Fonseca que havia o Silveira Martins, né, que o Silveira Martins iria ocupar o cargo do presidente do Conselho de Ministros. Quem é Silveira Martins? Silveira Martins é um arqui-inimigo do Deodoro da Fonseca. Aí o Deodoro da Fonseca ele fica, né, espantado negativamente, ele fica muito chateado, e aí ele fala: então diga ao povo aí, fala para o povo e esteja proclamada a República. Então, obviamente que isso foi uma mentira. O Silveira Martins não foi cotado para o cargo de presidente. Quer dizer, não sei se foi cotado, mas ele efetivamente não foi nomeado por Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II, inclusive, demorou a receber as notícias. E aí Dom Pedro achava que também não ia dar em nada não, inicialmente. Né? Dom Pedro estava em Petrópolis e aí anunciaram para ele, chegou primeiro um aviso de que o gabinete estava destituído, aí depois chegou uma outra notícia dizendo que o Império estava acabado. E aí Dom Pedro, preocupadíssimo, ele vem para o Rio de Janeiro e aí ele recebe a notícia de que eles teriam pouquíssimo tempo para ir embora. E essa expulsão da família imperial foi expulsa do Brasil. Ela se daria daí 48 horas, mas ela foi antecipada. E aí dizem as boas ou más línguas que é o seguinte: quando Dom Pedro, que estava ali numa residência, quando ele estava saindo, ele foi acordado de madrugada porque anteciparam a expulsão dele. Quando ele estava saindo da residência, ele perguntou para os soldados:
O Marechal Deodoro da Fonseca está metido com isso? O soldado falou que sim. E aí ele lamentou, enfim, foi embora de forma melancólica, né? E ele foi embora, pegou o navio e foi embora, mas ele ficou um tempo no mar ali, eu acho que na Ilha Grande, esperando, ou alguma outra ilha, eu não sei qual ilha, mas ele ficou esperando os filhos da princesa Isabel, porque a família inteira foi expulsa, né? E aí eles foram para Portugal e depois eles vão para a França, e com isso, no final das contas, foi assim que aconteceu a proclamação da República, que no final das contas foi um golpe militar. E por que é um golpe e não uma... O golpe, na verdade, não necessariamente ele sempre é uma coisa negativa. Mas o golpe é porque membros que presentes ali no governo, né, que foram responsáveis para a destituição do governo, entende? E aí eles mudaram o sistema. Então não foi uma revolução, não foi uma revolução popular, não foi um movimento popular, e apenas eles anunciaram, né, que a república estava feita. Eles nem sabiam, na verdade, qual a república se daria. Foi uma grande... Tanto é que os anos iniciais da República Brasileira foram muito confusos. Houve muitas revoltas, havia uma intolerância muito grande do Marechal Deodoro da Fonseca em relação a alguns grupos políticos. E ele vai sofrer uma grande resistência. O seu vice, que vai ser também o segundo presidente da República, que é o Floriano Peixoto, também vai sofrer bastante oposição, vai ter que enfrentar revoltas. Enfim, os anos iniciais da República mostram o quanto que a República ela não foi um sistema que beneficiou ou que prestasse atenção nos maiores problemas do Brasil, que eram os problemas sociais, que grande parte da população estava sofrendo. Aliás, desde lá até hoje, pouco se fez, pouco atenção se deu para os grandes problemas que o Brasil enfrenta, né? Infelizmente. A proclamação da República foi feita pelos militares, sob a promessa de que estariam colocando um regime muito melhor, mas de melhor pouco teve. E melancolicamente, a família real foi embora, foi para a Europa. Dom Pedro acabou que, no final das contas, 2 anos depois, no dia 5 de dezembro de 1891, ele faleceu com honra, e assim, o velório dele ali em Paris, ele estava em Paris, foi feito com honras de chefes de Estado, então houve uma grande mobilização popular nas ruas de Paris, muita gente, né, foi lá para saudá-lo, e dizem que ele carregava um pouquinho de terra do Brasil no seu bolso. E assim acabou. Mas tem gente até hoje que quer a volta da monarquia. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau.